Olá, o Novos Tempos de hoje é um programa especial. É que recebemos aqui no estúdio o teólogo, biblista e poeta português, Padre José Tolentino de Mendonça. Ele também é consultor do Pontifício Conselho para a Cultura no Vaticano. Reconhecido por muitos como uma das vozes mais originais de Portugal, Padre Tolentino tem abordado com rigor e profundidade temas bíblicos centrais a partir de um diálogo criativo e fecundo com as artes e as interrogações do tempo presente. A relação entre cristianismo e cultura é uma das ideias-chave do seu percurso. Sua obra poética está entre as mais marcantes do panorama atual. Professor Tolentino, que alegria tê-lo aqui no programa Novos Tempos. Depois de 2 anos, quando tivemos o lançamento desse programa, tivemos a oportunidade de conhecê-lo no Congresso Mundial de Universidades Católicas. A alegria também é minha de estar de novo consigo. E nos últimos 3 anos, quer dizer, em 2003, 2014, o senhor esteve de volta aqui e agora para ampliar nossa alegria novamente. O público brasileiro tem aprendido cada vez mais a admirar seus livros, suas conferências, seus artigos, suas provocações variadas. Mas seria interessante, pelos olhos de um poeta, que o senhor tem se revelado ser, quem é o Tolentino? Diga para nós, aos seus olhos, quem é essa pessoa que está aqui e que faz esse trabalho maravilhoso e que tem tocado o nosso coração? Ainda antes de responder, e não fujo à questão, dizer que a alegria é muito partilhada e que, de certa forma, o interesse, esta relação viva de amizade que se está a construir, para mim é uma surpresa muito grande e uma gratificação enorme o interesse que deste lado do Atlântico tenho visto em tanta gente pelo trabalho que desenvolvo. Quem é o Tolentino Mendonça? Eu penso que o que Jesus nos pede é que sejamos cristãos originais. E se eu tenho algum objetivo de vida é ser o Tolentino cristão. E cristão à maneira da singularidade de cada um. E de resto, eu penso muitas vezes em mim e no dom que Deus me dá, é sobretudo para fazer pontes, para estar em encruzilhadas, para ligar, para unir, para habitar a fronteira e escutando de um lado e do outro, no fundo, aquela voz muitas vezes mais silenciosa, mais submersa. Eu penso, por exemplo, que um poeta, qual é o grande lugar de um poeta no mundo de hoje, na cultura de hoje? Eu penso que é fundamentalmente ser um testemunha. E um testemunha daquilo que é o desabalado, o espantoso, o incrível milagre da existência em cada criatura. Quando eu consigo isso, sinto-me feliz. Quando eu não consigo, recomeço de novo. Muito interessante a resposta, porque todos nós estamos à espera de algo que amplie o nosso horizonte de esperança, de busca, né, de encantamento com a vida. E é legal a gente se deparar com um trabalho que faz isso, que nos desperta, que nos acorda, que nos convida, mas sobretudo muito mais do que pelas palavras, porque vê que isso é algo que constitui a sua caminhada, né? A gente percebe uma entrega desse trabalho. Eu penso, por exemplo, que ainda não exploramos uma série de coisas. Por exemplo, a palavra é uma ponte que nos liga. Mas e o silêncio? Eu penso que ainda não exploramos quanto o silêncio pode ser uma forma de aproximação, vencendo diferenças que às vezes parecem insuperáveis, mas que a experiência comungante, a experiência unida, próxima do silêncio, pode de facto obter. Da mesma forma, a relação de amizade. Eu acredito muito no grande potencial científico, religioso, humano, poético,
que a amizade pode trazer. Outra coisa que eu acho que é fundamental, a sede. Às vezes a gente pensa que estamos juntos no pão e às vezes estamos juntos na fome do pão. E penso que o grande património humano, que é também o grande património cristão, em grande medida, é a sede. Termos uma sede de mais, uma sede de melhor, uma sede que só Deus possa saciar. O seu jeito de falar me lembra o mestre da Galileia. Na experiência cristã, você se referiu a ela, é daí que o seu dom é trabalhado, é desenvolvido, se reconhece a partir daí, né, como um dom de Deus. Você disse isso. O que mais te encanta na experiência da fé cristã? É a dimensão do caminho. A dimensão do caminho. É interessante que os evangelhos podem ser ditos, podem ser classificados como livros de viagem, porque a parte do caminho é uma parte fundamental. E o caminho quer dizer itinerância, quer dizer busca, quer dizer confiança, quer dizer companheirismo, lado a lado, quer dizer uma progressividade na própria descoberta. Não está tudo dado. Há um caminhar na esperança que vai acontecendo e, ao mesmo tempo, a certeza daquela palavra de Jesus, que nós não estamos apenas a fazer um caminho externo no mundo e na vida, mas Ele próprio diz-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, fazendo o caminho, isto é, aceitando o aberto da vida como lugar de inquietação, de interrogação e de busca, de certa forma nós estamos a mergulhar as nossas vidas no interior, no mais íntimo da própria experiência de Cristo ressuscitado. Mas essa maneira de compreender a fé cristã vai muito além de simplesmente dentro da experiência institucional. Quer dizer, parece que o cristianismo carrega uma experiência, um caminhar, que é muito maior do que uma religião. Talvez a religião seja um sacramento desse caminhar. O reino de Deus é maior do que nós. Nós somos servos do reino de Deus, somos servidores do reino de Deus. Mas eu penso que a Igreja, por um lado, precisa do institucional, porque o institucional dá uma estabilidade, dá uma organicidade, permite uma tradição, e nós precisamos disso, precisamos de regressar a casa e saber o que nos espera. Precisamos desse reconhecimento que a instituição nos dá. Mas, ao mesmo tempo, precisamos de uma instituição que esteja ao serviço da profecia, do anúncio e do Evangelho vivo e se deixe ler e reler e reinterpretar pelo próprio Evangelho, porque nada pode substituir uma página do Evangelho, a sua frescura, a voz daquele Messias Galileu que à beira do lago nos contou e nos recontou o rosto misericordioso de Deus. Padre Tolentino, além de presbítero e teólogo, o senhor tem se mostrado, né, um grande poeta. Como a poesia, conte-nos para nós, como a poesia entrou em sua vida, quem são as grandes influências nesse campo e como acontece o seu fazer poético? A poesia em si é um mistério. Uma coisa engraçada é perguntar como é que nasceu a poesia. Não se sabe. É uma forma de linguagem, de comunicação humana, cuja origem continua um enigma. Há quem diga, a poesia nasceu com as grandes cosmogonias e mitos que tentavam explicar o universo, a origem das coisas. Outros dizem, a origem da poesia é sagrada. Tem a ver com os cânticos religiosos, com as primeiras grandes preces, com as primeiras formas litúrgicas. Outros dizem, a poesia tem a ver com a infância, tem a ver com as canções de embalar, tem a ver com o silêncio e o espanto que cada um de nós experimentou na infância. Porventura tem a ver com tudo isto e continua a ser um mistério. Como é que a poesia chega ao coração de um poeta? Eu penso que também é um enigma. Se calhar a resposta mais autêntica
é eu dizer não sei ou não sei bem. Sei que houve coisas muito importantes. Por exemplo, o facto do meu pai ser pescador e ter uma profissão artesanal ligada ao mar, ligada aos elementos da natureza, eu penso que isso me marcou muito. O facto da minha avó ser analfabeta e ser uma extraordinária contadora de histórias, penso que isso também me marcou muito. Eu digo que esta minha avó foi a minha primeira biblioteca. Mas depois, claro, a leitura, a escolaridade teve, sem dúvida, um papel muito importante. E aí, um livro onde eu aprendi e aprendo o sentido da poesia é a própria Bíblia, que tem grandes poemas da humanidade e tem um sentido do poético sempre extraordinariamente vivo. E depois aprendo lendo com os grandes poetas que estão sempre comigo. Eu tenho o livro da oração e tenho o livro dos poemas, esse livro que vou buscando a poetas de tantas geografias e de tantas línguas e que, no fundo, são inseparáveis da minha procura espiritual. Por exemplo, lendo um homem como Guimarães Rosa, é impossível não sentir o estremecimento poético daquela experiência tão forte, tão original do que é a literatura, do que é o trabalho com a língua, com a imaginação e com a experiência humana. Ou lendo uma escrita tão visceral, tão próxima do corpo e da vida, como é de Clarice Lispector, são escritores que para mim são muito importantes. Há muitos anos são companheiros e, sem dúvida, ajudam a moldar a minha alma e o meu olhar. Espero que vocês estejam gostando do nosso programa especial e não saia daí, porque daqui a pouco nós voltamos com mais um bloco de entrevista com o teólogo, biblista e poeta português, Padre José Tolentino de Mendonça. Nós voltamos já. Estamos de volta com Novos Tempos e o programa especial de hoje é com o teólogo, biblista e poeta português, Padre José Tolentino de Mendonça. A poética pode ser considerada uma fonte fundamental da experiência do amor. De que forma ela está presente na Bíblia e de que modo a poética tem ajudado na vivência da fé cristã? O senhor começou a responder o modo como ela está presente na Bíblia, mas como que ela... Há uma maneira de viver a fé cristã que parece não levar em conta essa dimensão necessária de ser fecundada pela beleza poética. Eu penso que, no princípio, tem de estar o espanto, tem de estar o assombro. E quando nós perdemos a capacidade de espanto, a nossa experiência religiosa também é muito pobre. Porque a experiência religiosa tem de nos aproximar do silêncio. E isso é a sua dimensão poética. Quer dizer, não é uma coisa que controlamos. É uma coisa que mergulhamos, que desejamos, que aprendemos, mas não é outra coisa senão uma exposição, uma abertura do nosso olhar a alguma coisa mais vasta que está para lá de nós, que está para lá da própria palavra e que talvez só no silêncio mais ardente ela se possa configurar. E nesse sentido, a religião e a religiosidade precisam de uma poética, isto é, precisam de dar lugar a esse espanto, a essa interrogação, a essa dimensão do infinito, do silêncio, a essa ligação fundamental àquilo que é essencial e primeiro. E isso sim, isso torna a experiência religiosa uma experiência capaz de figurar o indizível de Deus. Caso contrário, seria uma religião vazia, né? Exatamente, seria uma máquina de fazer, de contar, de explicar, seria uma coisa muito explicativa e não uma iniciação ao mistério, que é aquilo que a religião deve ser. Eu li recentemente um artigo na Religião Digital, de cada 10 jovens na Espanha, esses estão conectados, 6 se dizem sem religião. E desse
agrupamento de juventudes, 15% se dizem cristãs. Aqui no Brasil há uma pesquisa interessante do crescimento vertiginoso dos que têm desafeição religiosa. Não seria porque, talvez, a religião ela tem deixado de ser traduzida numa linguagem, numa poética, numa experiência que toque essas vivências? Nós precisamos de encontrar uma linguagem religiosa que seja credível para os jovens. Temos de anunciar um Deus que é fonte de confiança, no qual nós possamos confiar e fazê-lo de uma forma criativa, com uma linguagem nova, com uma cultura de proximidade e de encontro, como tem sublinhado tantas vezes e de tantas formas o Papa Francisco, e temos de voltar à proposição da fé, apresentar o cristianismo como uma proposta, e como uma proposta que também tem uma dimensão cultural. Eu penso que hoje um projeto de evangelização que não seja também um projeto de cultura é um projeto insuficiente. Condenado ao fracasso, né? Não basta o confessional. É preciso traduzir culturalmente, isto é, procurar uma legibilidade para a proposta cristã que, de certa forma, só o diálogo com a cultura, só as pontes com a cultura lhe podem trazer. O senhor é consultor, né, do ponto de vista do Conselho da Cultura e vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso no nosso modo de ver, no Secretariado Nacional da Cultura de Portugal. Que dicas o senhor daria, que resultados os senhores estão conseguindo encontrar? Por exemplo, a gente estava acompanhando outro dia com a experiência do cardeal Ravasi com o Pátio dos Gentios, o diálogo com esses que não estão dentro das nossas igrejas. Como é que o senhor vê assim, essa interação entre a fé cristã e a cultura? Por exemplo, num espaço como esse de uma universidade católica, né? O senhor também tem essa experiência em Portugal. A fé é dialógica. Isto é, e só no diálogo nós podemos colher a essência da própria fé. E nesse sentido, hoje a Igreja precisa multiplicar as experiências de diálogo, as experiências de relação. A fé é relação. E quando nós aceitamos a relação, a presença no mundo, o diálogo, uma Igreja que não é apenas docente, porque às vezes nós imaginamos a Igreja como tendo uma verdade que tem de anunciar apenas. Não, a Igreja é docente, é mãe e mestra, mas a Igreja também é discente. Isto é, a Igreja precisa escutar e precisa aprender aquele quinhão de verdade que todo homem transporta no seu coração. E se a gente não ouve isso, também há uma página do Evangelho que ficou por descobrir, que ficou por ler. As experiências, por exemplo, que o cardeal Ravasi tem desenvolvido do Pátio dos Gentios é uma experiência impressionante, porque ele tem levado o diálogo ao mundo inteiro, ouvindo crentes e não crentes sobre temas comuns. E o que é que tem ressaltado de uma forma fortíssima? É que aquilo que nos une é muito mais forte do que aquilo que nos separa. E isso dá-nos um otimismo e uma capacidade de caminhar juntos, mesmo na diversidade, mesmo na diferença, que é uma fonte de confiança e de paz para o mundo contemporâneo. Fale-nos com esse jeito seu poético, mas também de uma proximidade de quem está acompanhando o Papa Francisco, dessa forma que ele está trazendo e esse convite com o jeito dele ser traz para todos nós cristãos. É muito interessante que esta nova encíclica, Laudato Si, Louvado Seja, parte de um verso, de um poema que é uma oração muito conhecida de São Francisco de Assis. E o nome que o Papa Bergoglio escolheu não é apenas um ornamento, representa de facto um programa político e eclesial de renovação, de mudança, no fundo de redescoberta, de reinvenção daquilo que é o essencial. E nesse sentido, ele inspira-se muito de facto neste santo que lhe deu o nome, Francisco de Assis, para viver uma relação integrada com o criado. Porque, de facto, muitas vezes nós nos distanciamos da natureza e imaginamos a relação do homem com o criado apenas uma relação unívoca, ao serviço do homem.
onde nós podemos explorar, usar, dominar, sem ser uma relação dialógica, que a criação ajuda o homem, mas o homem também promove a dignidade da criação. E esta ecologia integral de que fala o Papa Francisco na sua nova encíclica, penso que é um desafio muito grande para o debate, para o conhecimento, para a Igreja do nosso tempo. É muito interessante que o Cardeal de Lisboa é o Magnus Chanceler da Universidade Católica. E ainda antes da encíclica sair, ele pediu à Universidade Católica uma tarefa, que foi: uma universidade é feita de áreas muito diferentes, é inter ou transdisciplinar. Então, fazermos juntos uma jornada de estudos sobre a encíclica, convocando olhares e perspectivas dos vários campos científicos. Ora, eu penso que desafios assim é o dia-a-dia de uma universidade. Porque o que é belo numa universidade é exatamente essa complementaridade do olhar. A verdade é alguma coisa que construímos e experimentamos e descobrimos conjuntamente. Uma ciência sozinha é insuficiente. Nós precisamos da complementaridade do saber para conseguir aquela sabedoria que ilumina e resgata o coração humano. Que capacidade que o Papa Francisco encontrou de dialogar com os diversos areópagos, né? Com os diversos âmbitos dentro e fora do cristianismo. É muito interessante que, por exemplo, a Pacem Terris, e o Papa Francisco lembra isso, foi uma surpresa, porque em vez de ser dedicado aos bispos e aos cristãos, foi dedicado a todos os homens de boa vontade. E agora, de certa forma, o Papa Bergoglio leva mais longe esse repto deixado já pela Pacem Terris, porque ele dedica e destina a sua encíclica a todos os habitantes do planeta. De maneira, é um desejo global de chegar a todos e de incluir, de abraçar a todos numa causa comum, como é o pensamento sobre a Terra e sobre a criação. Pastor Lentino, aqui em nossas terras, um dos grandes desafios que a leitura bíblica se coloca na evangelização é vencer essa literalidade, ou o que a gente chama de fundamentalismo. O Senhor vem e nos propõe uma leitura infinita. Nós temos aqui uma experiência interessante nos círculos bíblicos que tenta unir fé e vida a partir dos desafios da realidade, em pequenos grupos. O senhor poderia, assim, rapidamente sintetizar para os nossos telespectadores e internautas o que seria essa provocação da leitura infinita? Eu pego numa máxima rabínica que diz assim: cada passo da Bíblia tem 49 interpretações. Isto é, 49 é 7 vezes 7. Isto é, são interpretações infinitas. O que é que quer dizer? Não quer dizer que a Bíblia está aberta a todas as interpretações. Não. Há interpretações credíveis e temos, no fundo, de criar uma hermenêutica que respeite o texto bíblico. Mas o nosso impulso de interpretação tem de ser sempre no sentido de dizer que o texto continua vivo depois de ser visitado pelo intérprete e que o texto continua a surpreender sempre, a dizer mais. O texto é sempre mais revelador, mais fecundo do que as interpretações e os comentários que podemos fazer dele. Esta posição de humildade face à vitalidade do texto, penso que ajuda muito a perceber como aquele texto precisa de hermenêutica, aquele texto precisa de interpretação para mostrar, para fecundar, para nos dar o sentido da sua vitalidade. E é assim que ele é palavra de Deus. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, é uma pena, mas é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Gostaria que o senhor nos desse uma mensagem final ao telespectador, aos nossos internautas, livre, para a gente fechar a nossa entrevista. A minha mensagem é em relação à beleza, que muitas vezes fica como que esquecida,
que cada um de nós procure dar espaço à beleza, fazer da contemplação da beleza uma forma de oração e, sobretudo, tornar a nossa vida uma expressão de beleza. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos e esperamos ter outras oportunidades de uma conversa tão agradável como essa. Muito obrigado. Esse foi o nosso programa especial, espero que vocês tenham gostado. O Novos Tempos é uma parceria entre a PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. Na semana que vem estamos de volta, muito obrigada pela sua companhia, tchau!